Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horário você está assistindo essa aula. Sou o Renan Nascimento e irei tratar hoje sobre direito administrativo, principalmente o tema princípios da administração pública. De olho na tela. Os princípios são normas jurídicas que, como tal, gozam de força pungente, obrigam igualmente os seus destinatários, isto é, aquele que tem o dever de reconhecer a sua incidência em cada caso concreto, os aplicadores do direito. Os princípios jurídicos incidem simultaneamente nas mais diversas situações, ora prevalecendo algum deles, ora outro, segundo uma lógica de ponderação em cada caso concreto. Os princípios eles podem ser explícitos e implícitos. Os explícitos são os previstos em lei de forma direta, artigo 37 da Constituição Federal. São eles legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. Já os implícitos são os criados por costumes, doutrinas. O princípio da legalidade, o agente público, ele só pode atuar em conformidade com a lei. A autonomia da vontade ela é demilitada pela lei. Já o particular pode fazer tudo o que a lei autoriza. O princípio da legalidade para o particular está linkado lá no artigo 5º, inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Já o princípio da legalidade para o agente público é um princípio restrito. É um princípio que o agente público ele só pode fazer o que está na lei. Olha para mim. O agente público, ele não cria, ele não inventa. Ele só faz o que a lei autoriza. Se a lei não traz nada sobre o tema, ele não tem o condão de inventar. E se ela não traz, ele não pode fazer. Se ela traz a norma, a conduta, ele pode fazer. Vamos trazer um caso hipotético. Olha na tela. Determinado gestor público edita decreto-lei autorizando, no âmbito do município, a contratação de seus parentes em cargo privativo de servidor de carreira, sem a realização de concurso público ou processo seletivo, alegando que o funcionário público só pode fazer o que está escrito na lei, então ele a criou, devido à ausência de tal previsão. Olha para mim, pessoal. Primeiro que esse legislador é um baita de um cara de pau. Ele já começou aí ferindo o princípio da impessoalidade e da moralidade, porque ele legislou em causa própria. Já começa daí. Ele não pode criar a lei ao bel prazer para legislar em benefício de terceiros, em benefício de amigos, parentes, consanguíneos e afins. É proibido. O princípio da legalidade, o gestor ele tem o poder de legislar, mas é em prol do interesse público, não público dos seus parentes, e sim o público da sociedade. Olha na tela. Pergunta: a atitude do gestor está correta? Nesse caso, pode o judiciário ir de encontro a essa lei? Se o gestor não feriu o princípio da legalidade, o que ele feriu? Resposta A. O gestor feriu o princípio da impessoalidade, feriu o princípio da juridicidade, onde a administração pública está vinculada ao ordenamento jurídico como um todo, feriu o princípio da moralidade, não observou a súmula vinculante 13 do STF, cabe ação direta de inconstitucionalidade e reclamação ao STF. Olha para mim, pessoal. Esse gestor, ele feriu de tudo um pouco. Moralidade, impessoalidade, súmula vinculante do STF. No que trata a súmula vinculante, essa súmula ela vincula toda a administração pública, as súmulas vinculantes do STF. E a súmula vinculante número 13, ela trata sobre o nepotismo, a contratação de parentes de forma liberal a fim de atender interesses pessoais. Vamos dar uma olhada na tela o que a súmula vinculante número 13 traz em seu texto. Súmula vinculante número 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau
inclusive a autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia, assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Olha para mim. A súmula vinculante do STF é a famosa lei do nepotismo. Ela vem trazendo a proibição do nepotismo. O que é o nepotismo? É o gestor público utilizar do seu poder perante a administração pública para beneficiar os seus parentes consanguíneos e afins. O que seria isso? Está aqui, gestor A, gestor B. Um é chefe de secretaria e outro é chefe de gabinete. Ambos começam a nomear os seus parentes em cargos de assessoria, chefia, ou se não fazer o famoso nepotismo cruzado. Você nomeia meu parente, eu nomeio os seus. Aí todo mundo fica tudo certo. É o famoso, uma mão lava a outra e as duas enxugam o rosto. É o famoso ditado brasileiro. Isso não pode, é proibido, senhores. Agora vamos ver uma exceção à regra. Olha o que o STF diz sobre o tema. De olho na tela. Exceção à regra. Não haverá nepotismo se a pessoa nomeada possui um parente no órgão, mas sem influência hierárquico sobre a nomeação. O relator desse julgamento foi o ministro Dias Toffoli, julgado de 23 de fevereiro de 2016. Vamos ver o texto aqui sobre mais esse julgado. Não há nepotismo na nomeação de servidor para ocupar o cargo de assessor de controle externo do Tribunal de Contas, mesmo que seu tio, parente linha reta colateral de terceiro grau, já exerça cargo de assessor-chefe, ratificando, parente linha colateral de terceiro grau, não é linha reta, colateral. Já exerce o cargo de assessor-chefe de gabinete de determinado conselheiro, especialmente pelo fato de que o cargo do referido tio não tem qualquer poder legal de nomeação do sobrinho. Olha para mim, pessoal. No caso concreto, ele quer dizer o quê? Se o agente público, se tem um parente lá dentro da administração pública, e um caso hipotético, eu fui nomeado para o mesmo órgão que o meu parente está lá, mas o meu parente ele não tem poder hierárquico, está acima de influenciar essa minha nomeação, não caracteriza o nepotismo. Não caracteriza. Assim é o entendimento da Suprema Corte Federal. Passamos em diante. Princípio da impessoalidade. O referido princípio possui duas facetas. O administrador não pode promover os seus atos. O ato é do órgão ou da entidade, não da pessoa física. Veda-se a autopromoção. O administrador não pode favorecer ou perseguir determinadas pessoas. Deve sempre agir em favor do interesse público. Olha para mim, pessoal. O agente público, ainda mais o gestor da coisa pública, ele não pode utilizar do princípio da impessoalidade para atacar o seu desafeto. Eu vou aproveitar meu poder aqui discricionário como gestor público, vou transferir aquele servidor que eu não gosto, vou mandar ele lá para o interiorzinho, longe de todo mundo, nunca mais eu quero olhar para a cara dele. Não pode, está ferindo o princípio da impessoalidade. Eu vou aproveitar aqui que eu sou agente público, muito conhecido e famoso na cidade aqui, vou aproveitar para me autopromover aqui em benfeitorias sociais aqui. Vou criar o evento com o meu nome, vou fazer fotos e publicar aqui no meu nome, como não a entidade que fez, mas sim como eu fiz, atribuindo a responsabilidade à sua pessoa. Isso não pode, está ferindo o princípio da impessoalidade. Olha na tela. Confira o que dispõe o artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constatar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Olha para mim, pessoal. Foi o que eu acabei de dizer. Eu não posso botar um banner e dizer, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Não. Isso fere o princípio da impessoalidade. Não posso transferir o agente público, eu como gestor da coisa pública, por ele não gostar dele, por não ter afinidade. Isso fere o princípio da impessoalidade. Não pode. Passamos para o próximo princípio. De olho na tela. Princípio da moralidade compreende a necessidade de a conduta do administrador estar pautada por parâmetros éticos. O ato estatal não deve somente observar a lei, mas também deve ser moralmente legítimo e socialmente aceitável. Vamos dar um exemplo, pessoal. De olho na tela. Exemplo, determinado gestor de um município bem pobre resolve comprar um carro oficial que tem um custo de R$900 mil para o seu gabinete. Não haveria problema em comprar um carro simples, que servisse para o órgão desempenhar suas funções. Mas um carro de R$900 mil fere a moralidade. Olha para mim, pessoal. Quando se fala em moralidade, pessoal, tem a ver também com a impessoalidade. Um está dentro do outro. A moralidade absorve a impessoalidade. Quando ele diz moralidade, ele quer dizer você não utilizar do seu poder para interesses pessoais ao ponto de ser um negócio tão cabal de ferir a moralidade da coisa pública, de trazer escândalo para a imagem da administração pública. Um exemplo, esse gestor que comprou um carro de R$900 mil, no caso hipotético. Primeiro, feriu o princípio da impessoalidade. Primeiro, moralmente, é errado. R$900 mil num carro para coisa pública é demais. Mas vamos continuar a aula. Olha na tela. Princípio da publicidade. Os atos devem ser públicos e transparentes. As exceções estão previstas no artigo 5º, inciso 37 e demais. Vejamos. Todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvado aqueles cujos sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quanto à defesa da intimidade ou do interesse social o exigir. Olha para mim, pessoal. A publicidade, pessoal, quer dizer que todo ato da administração pública que não vai ferir a intimidade da pessoa, que não vai ferir a defesa da sociedade, o interesse de defesa nacional, tem que ser publicado. Um exemplo disso, os contra-cheques que são publicados nos portais de transparência, são o diário oficial do Estado, município, União, onde vem trazendo seus atos de nomeação, de transferência, exoneração. Tudo isso é o princípio da publicidade sendo posto na íntegra. Entre no diário oficial do dia do seu município, do seu estado. E veja lá, tá lá, portaria transferindo agente público, exonerando, dando cargo comissionado, tá tudo publicado. Isso é o princípio da publicidade sendo cumprido na íntegra. Vamos para o próximo princípio. Acesso à informação e transparência, olha aí, ó. A Lei 12.527 regula e garante o acesso à informação. Vejamos o que o STF disse. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico, mantida pela administração pública, os nomes de seus servidores, o valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. STF, plenário, relator ministro Teori Zavascki, saudoso Teori Zavascki, julgado em 23/4/2015. Princípio da eficiência, senhores. Esse princípio foi inserido no texto constitucional pela emenda 19, passando expressamente a vincular e nortear a administração pública. O princípio da eficiência
exige que a atividade administrativa seja exercida de modo preciso e com o menor gasto possível. Importante, a pretexto de se valer da eficiência, não pode a administração pública afastar-se da legalidade. O judiciário também controla atos ineficientes. Olha para mim. O princípio da eficiência, ele quer dizer o quê? Fazer muito com pouco. Fazer a máquina pública produzir com eficácia, eficiência. É o quê? É utilizar o mínimo de recurso possível e fazer o máximo com o que eu tenho. A eficiência é isso. Também a administração pública não pode se valer. Princípio da eficiência. Não vamos deixar de licitar os produtos para a administração pública, porque esse negócio é muito demorado de licitação. Princípio da eficiência, vamos contratar logo que tem um bem ali, o cara é muito bom, parceiro nosso, sempre estamos juntos. Não pode. Se há princípio da legalidade, lembre, se a lei vem prevendo licitação para um produto, tem que ter licitação. Não pode o gestor público, o agente público, a administração pública, utilizando do princípio da eficiência, se abster dos demais princípios. Não pode. O judiciário também controla os princípios da eficiência. Olha na tela, vamos trazer um caso hipotético. Determinado administrador necessita adquirir impressoras. Ele pode escolher entre impressoras a laser ou a jato de tinta. Isto está dentro de sua discricionariedade. Agora, se ele comprar uma impressora matricial, seria justificável cancelar a compra, pois estaria ofendendo a eficiência. Olha para mim. Imagine, senhores, o gestor público chega lá. Não, pessoal. Vamos economizar. Eu tenho um monte de máquina matricial ali. Computador não, datilografia. Máquina de datilografia lá, que faz teco, teco, teco. Vamos utilizar. O judiciário, ele controla esse tipo de ato. O poder judiciário, ele não tem o poder de escolher por mim, mas ele pode barrar essa compra, dizer, gestor, eu como juiz não te autorizo comprar este produto. Porém, você tem a livre discricionariedade de comprar outro produto, desde que seja eficiente. O judiciário, ele não pode escolher pelo gestor, mas ele pode barrar esse tipo de compra, porque fere o princípio da eficiência. Olha na tela. Olha o poder discricionário. O poder discricionário é a prerrogativa legal que confere à administração pública para a prática de determinar atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Criação de políticas públicas. Olha para mim, pessoal. Veja aí. O gestor, ele tem poder discricionário para escolher? Tem, desde que não fira os princípios da administração pública, no caso da eficiência, a legalidade, na parte de tramitação do procedimento. Ele não pode simplesmente fazer utilizando para tudo. Tem um poder discricionário, margem de oportunidade e conveniência, vou fazer do meu jeito. Não é assim. Os princípios da administração pública não permitem tal ato. Olha na tela. Próximo princípio, o princípio da motivação. Compreende a obrigação de que os atos sejam motivados, ou seja, que se explicite o motivo. É pressuposto para uma administração democrática e indispensável para o exercício da ampla defesa. A sua ausência causa nulidade do ato. Está elencado no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhada. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e os seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público, a informação. Olha para mim. O princípio da motivação está lá no artigo 93. Perceba que ele fala em poder judiciário, mas esse princípio elencado no artigo 93, ele serve para todo e qualquer ato que a administração pública emanar.
A administração pública ela tem um dever de motivar os seus atos, de dizer por que está cometendo aquele ato. Um exemplo, transferência de servidor para outra unidade, ex officio. Ele não pode simplesmente transferir o agente público sem motivar o interesse público, o porquê ele está indo. Ele tem que fundamentar o motivo. E a partir do momento que a administração pública ela destrincha o motivo a qual ela está transferindo o servidor público, ela fica vinculado à sua motivação. Isso é chamada a teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes, não esqueça. O administrador público fica vinculado aos motivos que levaram a emanar o ato. Vou repetir. O administrador público fica vinculado aos motivos que o levaram a emanar o ato, a cometer o ato, a praticar o ato. Pessoal, próxima aula vamos terminar princípios da administração pública e fazer uma bateria de exercícios. Quem gostou desse vídeo, curta ele aí no meu lado, dê um like aí no YouTube, curta aí o vídeo e vamos para a próxima aula. Valeu!